Olá, olá, olá! Olá, meus queridos alunos da Faculdade de Guarulhos, do curso de Administração. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estudando bastante? Né? Uma aluna minha falou, a professora Carol sempre animada. Mas a gente tem que ficar bem, né, nessa quarentena. A gente tem que manter o nosso equilíbrio, né? E produzir, estudar, trabalhar. Não é fácil, eu sei que não é, mas nós temos que adaptar a nossa rotina para continuar aqui firme, forte, crescendo. E vocês fizeram a decisão certa de buscar aí o aprimoramento de vocês, escolheram fazer uma graduação, escolheram um curso muito bom e vocês irão se preparar ao longo destes 4 anos, meus queridos alunos de administração, para obter um bom conhecimento, desenvolver habilidades e competências e se destacarem no mercado de trabalho. E a gente está junto com vocês nesta missão, ok? Então vamos aproveitar, como eu falo, eu sei, não é fácil, estou morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade, mas do nosso petit comité, como eu falo, né, que é a nossa reunião aí da nossa sala, aí Jéssica, Ana Carla, Rose, né, Cássia, Edmundo, todos aí, Carlos, todos os meninos também, então todas as meninas. Então eu estou morrendo de saudade de vocês, da nossa turma aí de sexta-feira à noite, né? Mas temos que continuar aqui por esses instrumentos de ensino à distância, que é o que a gente tem disponível nesse momento, e tem que ser assim, fazer o quê? Mas vamos aproveitar, tá? Para estudar, para aprender bastante. Meus queridos, meus amados, eu enviei para vocês o roteiro da nossa aula, tá? Eu montei com muito carinho esse roteiro para vocês. Então, por favor, vocês vão ler esse roteiro, tá? Além de assistir a aula, além de acompanhar, vocês também leiam este roteiro. Se vocês puderem, vocês assistam a aula no computador e consultem o roteiro no celular ou vice-versa, tá? Por quê? Porque vocês irão fixar melhor após a aula, lendo o roteiro ou lendo o roteiro antes, como eu enviei também, assistindo a aula e depois revendo com a leitura. Beleza? Meus queridos, nós estamos hoje também, então, na nossa aula de Direito Constitucional. Nós estamos no nosso curso, né, de instituições do direito público e do direito privado, né, princípios do direito público e do direito privado, que nós vamos estudar as principais instituições, as principais normas jurídicas de cada um dos ramos do direito, né, dos principais ramos do direito. Neste momento, nós estamos estudando o direito público. Nós estudamos a teoria geral do Estado na aula passada, vamos estudar hoje as noções essenciais de direito constitucional e na semana que vem nós iremos estudar as noções essenciais do direito administrativo, que é o conjunto de normas jurídicas postas pelo Estado que vai regular a atividade da administração pública, né, que é o poder executivo, que a gente vai ver que tem essa função típica de exercer a função administrativa, de gerir a coisa pública. Tá? Então, aí na semana que vem, direito administrativo, que diz respeito à administração pública. E nesta aula, nós vamos lá com direito constitucional. É uma aula muito importante. Como eu falei, o direito constitucional, ele vai fornecer instrumentos para vocês raciocinarem sobre todo o direito. Vocês vão conseguir pegar uma notícia de jornal, que eu já falei que eu quero que vocês, senhores administradores, terão que ter o costume de ler jornal, certo? Então, vocês vão pegar as notícias de jornal e vão entender com muita tranquilidade, porque vocês vão entender aí toda a estrutura do nosso Estado, o que faz cada um dos poderes, quais os órgãos que compõem cada um dos poderes. Vocês vão entender a estrutura federal do Estado, vocês vão entender os direitos fundamentais, uma visão geral, claro, própria para o curso de vocês, tá? Então vamos lá, galera, vamos
vamos lá. Estudar. Conforme a nossa apostila, e eu estou aqui com um pouco flip chart. E para eu comprar, eu tenho que encomendar na Calunga, vai demorar um pouquinho para chegar. Então, estou adaptando aqui as minhas aulas com a minha lousa. Então, neste momento, na aula de hoje, nós iremos estudar aqui noções essenciais de direito constitucional. E, em especial, nós vamos estudar aqui o direito constitucional aqui brasileiro, né? Certo? Nós iremos estudar, né, as normas jurídicas, as principais normas jurídicas que estão previstas na Constituição Federal, na Constituição do Estado brasileiro, certo? Então, hoje nós iremos aqui estudar o direito constitucional. O direito constitucional, ele é o ramo do direito público que tem aí a incumbência de estudar essas normas jurídicas que estão aí na nossa Constituição Federal, na Constituição do Estado, que constitui, que estrutura o Estado brasileiro, né, a República Federativa do Brasil, é o nome oficial do nosso Estado. Então, nós iremos estudar uma visão geral do direito constitucional. Tá? Claro que vai ser uma pincelada geral para vocês, como eu falei. Não quero saber. Vocês vão ler o jornal e vão entender o que está escrito lá. Vocês vão estar lá conversando com o presidente da empresa de vocês e mostrando aí que vocês estão com um domínio aí pleno de noções fundamentais para vocês entenderem, né, esse nosso Estado que está ali regulando, governando, estabelecendo normas que vão limitar aí o exercício da atividade econômica que vocês aí, quando vocês estiverem, vocês aí trabalhando nas empresas que vocês trabalham, né, vocês vão estar participando dessas organizações econômicas que produzem bens, serviços para o mercado, e vocês, senhores gestores, vão ter que entender um pouquinho de como funciona esse nosso Estado, tá? Então, o direito constitucional, ele é o ramo do direito público que estuda as normas jurídicas que estão na nossa Constituição Federal, tá? Nós vimos já, né, que o direito positivo, que a gente viu a palavra direito, ela tem vários significados, mas no nosso curso nós estamos estudando o direito enquanto, primeiro, o direito positivo, que é aquele conjunto de normas jurídicas postas pelo Estado, e também, né, a ciência jurídica que estuda essas normas. Então, no nosso curso, a gente está olhando o direito através aí do direito positivo, do conjunto de normas jurídicas que, né, são postas pelo Estado e regulam a conduta das pessoas que aqui vivem e regulam a atividade desse próprio Estado, porque, como eu disse, nós estamos aqui em um Estado de direito, em que a atividade do Estado, ela é regulada pela lei, tá? Então, e de onde vêm essas normas jurídicas? Essas normas jurídicas, elas estão nos diplomas normativos, nos veículos normativos que eu falei para vocês, nas fontes normativas. A canetinha acabou. Vamos lá. Então, olha a minha pirâmide, né? Bem mal feita, mas tudo bem, né? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, essas normas jurídicas, elas têm uma hierarquia, tá? A Constituição Federal, ela é a lei maior aqui do nosso ordenamento jurídico. Então, a gente tem o direito positivo, é o conjunto de normas, tá? Agora, como a lei de maior hierarquia, nós temos aqui a Constituição. Então, a Constituição Federal, ela vai ser, existe uma hierarquia, tá, entre as normas jurídicas. Então, as normas jurídicas que estão na Constituição, elas são hierarquicamente superiores
as demais normas jurídicas do sistema. Tá? Então, a gente vai ver esse conjunto de normas jurídicas postas pelo Estado, que eu falei que é o direito positivo como um grande sistema ali. E as normas jurídicas que estão na Constituição, essas normas jurídicas, elas são as normas de maior hierarquia no nosso sistema jurídico. O que isso significa? Significa que as leis que forem feitas aqui, né, pelo poder legislativo, a função típica do poder legislativo é fazer essas leis, estas leis elas devem obediência ao que está estabelecido aqui na Constituição Federal. Tá? Então, elas não podem contrariar, em termos de conteúdo, de matéria, as normas jurídicas que estão aqui na Constituição Federal. O que são essas normas jurídicas? Que eu falei para vocês, vocês peguem lá o textinho da Constituição, vocês vão lá, artigo 1º, artigo 2º, a gente tem lá todos os textinhos. O mandamento que a gente tira, de ordem que a gente tira, é faça, não faça, é permitido que se faça, que a gente obtém lendo estes artigos, isso é a norma jurídica, tá? É um imperativo do que pode e o que não pode ser feito aqui na República Federativa do Brasil, o que pode ou não pode ser feito aqui na nossa sociedade brasileira, que a gente extrai, né, tirando aí o conteúdo de sentido que está lá nesses textos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem lá que é fundamento da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana. Que norma a gente extrai daí? A gente extrai daí que o Estado brasileiro, quando ele for legislar pelo poder legislativo, quando ele for administrar pelo poder executivo, quando ele for julgar pelo poder judiciário, ele tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Ele tem que respeitar uma ordem que diz que o Estado brasileiro ele tem que tratar todas as pessoas com igual consideração e respeito e respeitar os direitos fundamentais dessa pessoa. Ou então lá está no artigo 5º que é assegurado a todos o direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade. O que quer isso dizer? Que o Estado brasileiro, ele deve, ao legislar, ao administrar, ele deve respeitar esses direitos fundamentais. E mais, ele também deve proteger esses bens, a vida, a liberdade, a propriedade, de forma que os particulares, né, que as pessoas que estão aqui sob a égide, né, desse Estado soberano do Brasil, da República Federativa do Brasil, que esses particulares eles respeitem esses direitos fundamentais também. Então, se alguém atentar contra a vida de outra pessoa, ela vai estar lá cometendo um crime que está previsto lá no artigo 121 do Código Penal, que está lá dizendo matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. Qual é a norma? Não matar. Se matar, tem a pena de reclusão, você ficar preso lá no cárcere, ficar lá, né, deveria ser assim, de 6 a 20 anos. Então, a norma jurídica é o que eu tiro lá daquele artigozinho de sentido. Então, as normas jurídicas que estão na Constituição, então, se vocês pegarem lá na internet, Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, vocês vão ler lá um monte de artigozinho, tá? Nesses artigozinhos nós temos o quê? Nós temos normas jurídicas, nós temos regras, tá? Que vão regular a estrutura do próprio Estado e também direcionam o Estado para o Estado ele proteger aí determinados bens e regular a conduta das pessoas que estão aqui, né, sob a sua soberania, de acordo com o que a nossa Constituição estabelece. Então, aqui nós vimos que nós temos uma hierarquia, tá, entre as normas jurídicas. A Constituição Federal é o que a gente chama de lei maior, a lei suprema, a lei maior, a lei suprema de um Estado. Constituição de um Estado. Tá? Então, ela tem a maior hierarquia normativa nesse sistema jurídico. As leis que são feitas pelo Poder Legislativo devem obedecer à Constituição. Tá? E aqui foi o que eu falei que nós temos os decretos, portarias, instruções normativas,
que são feitas pelo Poder Executivo. E aqui, esses atos normativos aqui, eles devem obedecer à lei e devem obedecer à Constituição, tá? Então, isso vocês já entenderam, certo? Vamos lá. Então, eu estou seguindo o nosso roteirinho que vocês vão ler, porque o objetivo aqui é aprendizado e vocês vão ficar assim, né, experts em direito. Beleza? Então, vimos aqui esse primeiro item, que foi uma revisão da hierarquia das normas jurídicas, ok? Vocês já entenderam que a Constituição, então, ela é essa lei maior, esta lei fundamental deste Estado de Direito, tá? Aqui na nossa Constituição brasileira, ela é a lei maior, ela é a lei fundamental, que estrutura o Estado brasileiro, tá? Então, o conceito de Constituição nós vimos também na outra aula, mas é um conceito propedêutico, né? É um conceito que vocês precisam saber para entender os demais conteúdos que serão passados nesta aula. Então, conceito de Constituição. Nós vimos, né, na outra aula, mas eu estou aqui com o meu recurso multimídia, né? Eu até descobri um modo de colocar o PowerPoint na televisão, mas fica muito escuro. Então, por enquanto ainda estou com o meu recurso multimídia do Flipchart, né? Vamos lá. Então, aqui, né, nós vimos aqui que a Constituição, ela vai fixar a estrutura fundamental do Estado. Segundo Alexandre de Moraes, a Constituição, ela deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém as normas referentes à estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, para vocês lerem, forma de governo, né? Nós somos uma república, e aquisição do poder de governar, né? Como que a gente vai eleger os nossos representantes, distribuição de competências, né? O que cabe à União fazer, o que cabe ao Estado-membro fazer, o que cabe aos municípios fazerem, o que cabe ao Poder Legislativo fazer, o que cabe ao Poder Executivo fazer, o que cabe ao Poder Judiciário fazer, o que cabe ao Presidente fazer, o que cabe ao Congresso Nacional fazer, o que cabe à Câmara dos Deputados fazer, o que cabe ao Senado Federal fazer, o que cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer, o que cabe ao Superior Tribunal de Justiça fazer, né? Distribuição de competências. Direitos e garantias fundamentais, direito à vida, direito à saúde, os direitos trabalhistas, direito ao meio ambiente, direito do consumidor, direito de acesso à justiça, e deveres do cidadão. Além disso, o dever que nós temos aqui até com a nossa pátria, o dever de proteger o meio ambiente, né, os deveres fundamentais, né, que às vezes que a Constituição também coloca. Além disso, é a Constituição que individualiza os órgãos competentes para a edição de normas jurídicas, legislativas, né, o Poder Legislativo principalmente, ou administrativas, o Poder Executivo, fazendo aqui os atos administrativos normativos. Então, segundo Alexandre de Moraes, né, que é nosso ministro lá no Supremo Tribunal Federal, a Constituição é essa lei fundamental e suprema de um Estado, que estrutura, que organiza esse Estado, que estabelece como esse poder do Estado vai ser exercido, quais são os órgãos que vão exercer esse poder, como que a gente vai organizar esse poder legislativo, executivo, judiciário, que são aí órgãos que vão exercer essas funções de poder do Estado.
a gente vai organizar a nossa forma de governo e como que a gente vai adquirir o poder, como que os nossos representantes vão adquirir o poder de governar, distribuições de competências, direitos, garantias e deveres do cidadão, individualiza os órgãos competentes para a edição das normas jurídicas, né? A Constituição aqui, ela que vai determinar como que essas normas jurídicas que vão regular a vida das pessoas, né? Essas normas jurídicas que compõem o nosso direito positivo, como que elas serão editadas, né? Então, a Constituição, essa lei fundamental, suprema, e vocês entenderam, né? O que significa ser uma lei fundamental, uma lei suprema, também pelo aspecto da hierarquia das normas, tá? Que a Constituição, ela tem aí um patamar hierárquico maior do que as outras normas que estão na lei, que estão nos diversos atos normativos feitos pelo Poder Executivo. Então, a Constituição, ela é essa lei fundamental deste Estado, tá? Então, o direito constitucional nós vimos que estuda as normas jurídicas da Constituição, que estão aqui na Constituição Federal, tá? Que estão aqui na Constituição do nosso Estado. Então, a Constituição Federal, em especial, a Constituição que nós estamos estudando, que é a Constituição Federal do Brasil, né? A Constituição Federal do Brasil, ela vai estruturar o nosso Estado. Ela vai estruturar, né, o nosso Estado. Nosso Estado aqui, né? E aqui, como eu falei, né, eu também já adianto para vocês não confundirem o uso da palavra Estado, tá? Quando a gente for estudar Estado-membro, tá? Então, eu estou usando aqui a palavra Estado nesse sentido de Estado soberano, que nós estudamos na aula passada, tá bom? Né? Então, e o nosso Estado, como que se chama? O nosso Estado é a República Federativa do Brasil. Então, essa Constituição, ela vai estruturar a República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil, ela vai ser formada, né, pela união indissolúvel, né, dos entes federados, dos entes políticos, da União, dos Estados-membros e dos municípios, né, e do Distrito Federal. Então, a Constituição Federal é a lei suprema, a lei maior, de maior hierarquia no nosso sistema jurídico, que vai estruturar o nosso Estado, o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, vai estipular como que as normas jurídicas do nosso sistema vão ser criadas, quais os órgãos competentes para fazê-las, vai estruturar os poderes públicos, direitos e garantias fundamentais, que, como eu falei, direitos e garantias fundamentais é limitação de poder, é um limite ao poder do Estado, né? A gente sempre, quando a gente está tratando da Constituição, a gente está tratando de limites ao poder político, estruturando esse poder político, tá? Então, a nossa Constituição Federal, ela vai estruturar aqui o nosso Estado de Direito, né? Vai estruturar o nosso Estado, a República Federativa do Brasil. Ok? Então, vamos lá. Aí, nós temos aqui também o nosso terceiro item. O nosso terceiro item é o objeto do direito constitucional, que é o estudo das normas jurídicas que estão na Constituição. Qual é o objeto do direito constitucional brasileiro, né, que vai estudar o direito positivo, diz respeito aqui ao direito positivo brasileiro, vai ser o ramo que vai estudar as normas jurídicas que estão na Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Então, eu recomendei para vocês a leitura aqui no texto do Nelson Palaia, né, que é um livro muito utilizado no ensino da nossa disciplina, né, de instituições de direito público e privado. Então, eu recomendei aqui para vocês a leitura do capítulo 3, ok? Depois da aula, com esses conceitos já incorporados, já digeridos, vocês vão ler esse texto e vocês entenderão com muito mais facilidade, tá? Então, no texto do Nelson Palaia,
O Nelson Palaia, ele faz aqui uma classificação das constituições. Ele traz aqui um assunto que diz respeito à classificação das constituições. O que eu quero, eu não vou cobrar de vocês para vocês decorarem. Constituição escrita, Constituição não escrita, rígida, flexível, outorgada, promulgada. De aluno de direito, a gente cobra porque isso cai em prova da OAB, tá? Agora, de vocês, eu não preciso que vocês memorizem isso. O que eu quero, né? Por isso que eu vou passar esse assunto, que vocês tenham em mente que a nossa Constituição Federal, né, a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil, vocês não precisam decorar, eu quero que vocês simplesmente entendam. Primeiro, vocês têm que entender que ela é uma Constituição escrita. Então, vocês vão colocar na internet e vão baixar lá, tem lá no site do Senado, da Câmara dos Deputados, sempre tem lá. Do Planalto, tem lá, em vários sites vocês conseguem encontrar ali o texto da Constituição Federal. Então, vocês vão olhar essa Constituição e vão ver que ela tem um texto escrito lá, que vai dizer, os princípios da República Federativa do Brasil, a soberania, todo o poder emana do povo, a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais por tais e tais princípios. Os direitos e garantias fundamentais, individuais, artigo 5º, depois direitos sociais, artigo 6º, direitos trabalhadores, artigo 7º, depois direitos de nacionalidade, direitos políticos, 12, artigo 12, 13, 14, organização do Estado, organização político-administrativa, artigo 18, a União, artigo 20, bens da União, artigo 20, competência da União, artigo 21, Estados, municípios, organização dos poderes, depois, não sei, enfim, né? Vocês vão ver que é um texto escrito. Então, são normas jurídicas que foram colocadas em texto escrito, né? Existe a Constituição costumeira, que é uma Constituição que é o modo como a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, ela se organiza, que são normas costumeiras, mas a Constituição escrita ela é uma garantia que vem aí, que de um movimento que se percebe, né, a importância de se realizar um texto escrito que vai estruturar esse Estado e vai estabelecer limites ao poder político, né, desse Estado, desse poder político aí, que tem que ser um poder exercido em prol do povo, né, ser o legítimo titular, né, o legítimo titular do poder. Como diz o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes ou, né, nas formas aí de exercício direto do poder, né, plebiscito, referendo, voto, que a Constituição, sufrágio, né, que a Constituição ela estabelece. Então, Constituição brasileira, Constituição da República Federativa do Brasil, ela é escrita. Bom, um outro termo que eu também vou colocar aqui para vocês já entenderem, né, que a gente, um pouquinho sobre o processo de alteração do texto constitucional, né, das emendas constitucionais, eu vou aproveitar e vou falar aqui. Então, a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela é uma Constituição rígida. Nós temos constituições que são rígidas e nós temos constituições que são flexíveis. A maioria das constituições são rígidas. Tá? Então, aqui no Brasil, a Constituição brasileira ela é uma Constituição rígida. O que significa isso? Significa que o processo para se alterar uma norma constitucional, né, o processo legislativo para se alterar uma norma da Constituição Federal é um processo legislativo muito, muito mais rígido, muito, muito mais dificultoso do que o legislativo para se aprovar uma lei ordinária. Ou uma lei infraconstitucional, uma lei complementar ou uma lei ordinária, uma lei infraconstitucional. Então, aqui nós temos as constituições que são rígidas e nós temos as constituições que são flexíveis. A Constituição do Brasil, ela é rígida. Então,
ela exige um processo legislativo mais dificultoso para alterar as normas constitucionais do que um processo legislativo para fazer uma lei ordinária, uma lei infraconstitucional, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Aqui é a Constituição Federal, né? E aqui, vamos lá, leis infraconstitucionais. Vocês têm lá a Constituição, os artigozinhos, os textozinhos. Se você quiser alterar algum daqueles artigozinhos, mudar o texto ali, os legitimados a propor aí um projeto de emenda constitucional, que são legitimados diferentes dos legitimados para propor um projeto de lei infraconstitucional. Então, os legitimados para propor uma emenda, né, por exemplo, aí 1/3, né, da Câmara dos Deputados, por exemplo, esses legitimados eles vão propor o projeto de emenda constitucional, e para que essa emenda constitucional ela seja aprovada, eu vou precisar que 3/5 da Câmara dos Deputados aprove em 2 turnos. Tem uma sessão lá, os deputados vão e aprovam por 3/5. Depois, tem de novo uma votação, se põe de novo em pauta. São 2 turnos, aí os deputados, eles têm federais lá, da Câmara dos Deputados, eles vão ter que aprovar de novo por 3/5. Aí, se eles aprovarem, eles aprovaram a emenda, aí eles vão mandar para o Senado. Aí manda para o Senado também vai ter que votar em 2 turnos de votação e a gente vai ter que 3/5 dos senadores vão ter que aprovar na primeira votação, depois a gente tem de novo uma outra votação, né, 2 turnos e vão ter que aprovar de novo, tá? Então, o processo para eu mudar a Constituição, ele é um processo muito mais dificultoso, muito mais rígido, tá? Então, então, assim, o processo legislativo, né, o modo como eu vou modificar a Constituição, é um processo muito mais dificultoso do que o processo que é exigido para a aprovação de uma lei infraconstitucional, tá? Então, aqui, por exemplo, no caso de uma lei infraconstitucional, se eu quero criar uma lei lá. Então, aí primeiro os legitimados que vão ser... A gente vai ter um rol mais amplo de legitimado para iniciar aí o processo legislativo com um projeto, né, de lei. Então, um deputado vai lá, apresenta um projeto de lei e começa a correr lá o processo legislativo. Aí a gente vai ter lá a deliberação e a votação. Primeiro assim, vamos pensar, por exemplo, numa lei ordinária. Depois a gente vai entender o que é lei ordinária, lei complementar. Numa lei ordinária, estando presentes metade mais da metade dos deputados, do número total de deputados, estando presente mais da metade do número total de deputados, a gente inicia uma sessão, tá? A gente inicia a sessão de votação. Iniciada a sessão de votação, se mais da metade dos presentes votarem pela aprovação da lei, a gente tem uma lei ordinária aprovada. Tá? Então, vejam aqui, se eu quero alterar uma norma da Constituição, eu vou ter que ter uma emenda constitucional, que vai ser esse instrumento que vai modificar, né, os artigos da Constituição, o texto da Constituição. Eu vou ter que ter uma emenda constitucional aprovada por 2 turnos de votação em cada casa. Então, em cada casa eu vou ter duas. Eu começo lá na Câmara dos Deputados. Aí tenho uma votação, aprovo por 3/5. Depois eu tenho uma outra votação ainda na Câmara dos Deputados e aprovo por 3/5. Ok, aprovou, vai para o Senado. Levo para o Senado. Aí lá no Senado, aprova numa sessão, né, num turno de votação por 3/5. Ok, aprovou. Aí vai de novo
ainda no Senado para um outro turno de votação e aprova de novo por 3/5. Então, para eu aprovar uma emenda constitucional, eu vou precisar que essa emenda seja aprovada em 2 turnos em cada casa por 3/5 dos membros, do total de membros, né, de cada casa. Já no caso de uma lei infraconstitucional, e aqui eu estou começando usando o exemplo simples da lei ordinária, estando a maioria dos presentes na Câmara dos Deputados, eu inicio a votação. E inicio a votação aprovando metade dos presentes, aprovando a lei, ok. O projeto de lei está aprovado numa das casas. Aí vai para outra casa, vai para o Senado. Aí lá no Senado, estando presente mais da metade dos senadores, começa a votação. Começou a votação, sendo aprovada o projeto por mais da metade dos presentes, mais da metade dos senadores, ok, a lei ela foi aprovada. Então, ela tem que ser aprovada nas 2 casas por mais da metade dos presentes, respeitando o quórum de instalação, que mais da metade do número aí dos componentes de cada casa. Então, o que eu quero nesse momento que vocês entendam é que o processo de aprovação de uma emenda constitucional é muito mais dificultoso do que o processo de aprovação de uma lei ordinária, tá? Em outro momento eu gravo uma aula para vocês sobre o processo legislativo, tá? Mas por enquanto o que eu quero que vocês compreendam é que uma Constituição rígida como a nossa, ela exige um processo legislativo mais dificultoso para a aprovação de alterações na Constituição, né, para a aprovação de normas jurídicas que alteram as normas constitucionais anteriores. Ela exige um processo legislativo mais dificultoso. E, né, no caso da nossa Constituição, alguns constitucionalistas, eles dizem que a nossa Constituição ela é super rígida, porque além dela exigir um processo legislativo mais dificultoso para aprovação de alteração na Constituição do que o processo legislativo exigido para aprovação de uma lei infraconstitucional. Além disso, a nossa Constituição ela traz o que a gente chama de cláusulas pétreas. Ela traz um núcleo imutável. Ela traz lá, se vocês forem lá olhar o artigo 60, parágrafo 4º, ela traz aí um rol aí de matérias que não pode, um rol de matérias que não pode ser alterado por emenda. Então, nós temos alguns, os direitos e garantias fundamentais, o pacto federativo, o voto secreto, né, individual e periódico. Então, a gente não pode ter uma emenda constitucional tendente a abolir um daqueles assuntos que estão elencados lá no artigo 60, parágrafo 4º, como uma cláusula pétrea, tá? Como assuntos que não podem ser modificados por emenda. Então, alguns dizem que a nossa Constituição ela não é nem só rígida, ela é super rígida, né? Alguns constitucionalistas vão dizer que a nossa Constituição ela é super rígida. Por quê? Porque ela tem as tais das cláusulas pétreas, né, que estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Ok? Então, classificação, nossa Constituição, ela além... Então, a nossa Constituição, ela onde eu acho isso aqui? Ela é rígida, ela é escrita, e ela também foi uma Constituição promulgada, uma Constituição popular, né? Como o Palaia, ele colocou aqui, certo? Cadê? Aqui. Então, nossa Constituição, ela é escrita, ela é rígida ou super rígida, como alguns colocam, e ela também é aqui, né, o Palaia usa o termo popular, né? Por quê? Porque a nossa Constituição ela é uma Constituição própria de um Estado democrático.
ela não é uma Constituição imposta. Nós temos dois tipos de Constituição conforme esse critério da origem. Nós temos a Constituição aqui popular, como ele coloca, e a Constituição outorgada. A Constituição outorgada é a Constituição imposta por um regime ditatorial, né, que ela é imposta ao povo e o povo tem que obedecer. Tá? Já numa Constituição popular, o povo ele elege os representantes dele, que vão representando ele, serem deputados ali numa Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte vai votar, como a gente tem um plenário aqui lá do Congresso, também, né, a gente teve, em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte, que foi composta por membros aí de representantes do povo que aprovaram as normas da nossa Constituição. Então, a nossa Constituição de 88, né, de 1988, ela é uma Constituição popular, porque ela é uma Constituição que foi feita por representantes do povo. O povo, ele elegeu os deputados constituintes que compuseram lá a Assembleia Nacional Constituinte e a nossa Constituição, ela foi aprovada, né, pela Assembleia Nacional Constituinte, né, e promulgada por eles, ok? Então, por isso que a nossa Constituição é uma Constituição popular, não é uma Constituição outorgada, que é imposta, né, num regime ditatorial, ok? Então, ok, esse assunto nós vencemos. Eu não quero que vocês memorizem, não precisam se preocupar, o que eu quero é que vocês entendam que a nossa Constituição, ela está no texto escrito, então vocês já sabem, quando vocês precisarem, vocês vão entrar na internet, vão consultar, né, o texto escrito dela, que ela é rígida, então ela exige para a sua alteração um processo mais dificultoso do que o exigido para as leis infraconstitucionais, inclusive sendo super rígida para alguns, porque a gente tem as tais das cláusulas pétreas que não podem ser modificados, assuntos que não podem ser modificados por emenda constitucional, e é uma Constituição popular. Nós estamos em um Estado democrático de direito. O Brasil, né, a República Federativa do Brasil, é um Estado democrático deveria ser, né? Não, sem polêmica, Carolina. Aqui, o Brasil, ele é um Estado democrático de direito, em que o Estado brasileiro, ele é regulado aqui pelo direito. Então, nós temos uma Constituição Federal e nós temos, né, toda uma normativa infraconstitucional, todo um conjunto de normas jurídicas infraconstitucionais que regulam este próprio Estado. Então, nós temos o direito, né, a Constituição Federal, o direito e uma série de normas jurídicas, a Constituição Federal, leis infraconstitucionais, irá regular a atividade desse Estado. Então, o Estado, ele é regido pelo direito. O que significa o Estado no Estado de direito? Também coloquei na apostilinha que eu enviei para vocês na aula passada, o que é um Estado de direito. No Estado de direito, o Estado, ele é regulado pelo direito. E nós temos a Constituição Federal que estrutura, que organiza o poder do nosso Estado, né? E todas as normas jurídicas que vão ser produzidas aqui, elas estão sendo reguladas aqui pela Constituição, que estrutura o nosso Estado. E depois, esse Estado funcionando, ele também vai ter que exercer sua atividade conforme aí leis que vão regular a atividade desse Estado. Tá? Então, o Estado de Direito é um Estado regulado pelo direito. Não é que nem o Estado absolutista que a gente tinha, por exemplo, lá na França, antes da Revolução Francesa, né? Ou então, por exemplo, Luís XIV, né? Que foi, não é o Luís XVI que estava lá, que foi o decapitado pela Revolução Francesa. Né? O Luís XIV, ele dizia, o Estado sou eu. Né? Então, no absolutismo, o rei, ele mandava tudo que ele queria no Estado, não tinha uma limitação do poder, né? Mas no Estado de Direito a gente tem uma limitação do poder pelo direito. O direito, ele vai trazer, nós teremos normas jurídicas que irão regular a atuação desse Estado e a estrutura desse Estado. E democrático, porque o nosso poder, todo o poder político, ele emana do povo. Se vocês pegarem o parágrafo 1º do artigo, o
Parágrafo único do artigo 1º, vocês verão lá que todo o poder emana do povo, que o elege por meio de seus representantes ou diretamente, nas hipóteses que a Constituição ela trata aí de um exercício direto da democracia. Então, Estado democrático de direito, Estado de direito, que o Estado ele é regulado pelo direito. Nós temos a Constituição e nós temos leis infraconstitucionais que vão regular a atividade desse Estado. E democrático, o que significa democracia? Democracia. Se a gente olhar a origem da palavra, o demo significa povo, cracia governo, governo do povo. Né? Então, na democracia, o poder ele é do povo. E se o poder é do povo, o exercício desse poder deve ser feito em prol do povo. Né? Então, a Constituição ela limita esse poder estatal para que esse poder estatal ele seja exercido em prol do povo, estabelecendo lá os direitos e garantias fundamentais, estruturando todos os órgãos do poder para se evitar que esse poder ele seja exercido de forma arbitrária, que um poder controle o outro. Tá? Então, um adendo aqui para vocês, né? Um anexo aqui, porque vocês terão uma atividade do amianto, em que esse conceito de Estado democrático de direito será cobrado. Então, de uma forma aí para vocês pensarem na redação. Então, agora, item 5, né, que vai ser a Federação Brasileira. Federação Brasileira. Né? Nós vimos na aula passada, é muito forte essa caneta, brasileira, ok? Então, nós vimos na aula passada, né, que nós temos aí as formas de Estado. Nós temos o Estado unitário, que é aquele em que há só um centro de poder, né, não tem uma divisão do poder territorialmente, em que há mais de um centro de poder naquele território, atuando, emanando normas jurídicas. E nós temos o Estado federal, né, a forma de Estado federal, em que há o que a gente chama de descentralização política, em que a gente tem mais de um centro de poder atuando naquele território. Então, nós vimos assim que nós temos aqui, acho que isso aqui é o Brasil, né? Eu preciso melhorar, né, a minha cartografia. Então, nós temos um ente que se chama União, né? Que esse ente, União, ele vai emanar a normatividade dele para todo o território nacional, para todo o território brasileiro. Tá? Então, a União ela é um centro de poder. A União ela vai emanar normas jurídicas que vão estar em leis. A União ela também vai exercer aí a função administrativa, com atos administrativos normativos, e ela ainda vai julgar os conflitos de interesse, e isso aí conforme um rol de competências previstos na Constituição Federal, mas ela é um ente que é um ente central, que a gente chama, que é o ente que vai exercer aí o seu poder por todo o território nacional, e que vai ter também competências em que se irá zelar pelo interesse nacional. São assuntos que são de interesse nacional, que são atribuídos pela Constituição com competência deste órgão aqui, né, desse centro aqui, desse ente de poder, ok? Além disso, nós temos os Estados-membros. São Paulo, sei lá. Então, nós temos aí os Estados-membros. Nós temos aqui o Acre, né? A gente tem a Bahia, a gente tem aqui os Estados do Nordeste. Então, vamos lá, a gente tem aqui os Estados-membros. Os Estados-membros, por exemplo, aqui São Paulo, nós temos os Estados-membros, tá? Os Estados-membros, eles são entes federados também. Eles são entes federados regionais. Os Estados-membros,
eles também vão ser um centro de poder, é um ente político, né, com autonomia político-administrativa. Nos Estados-membros, eles vão emanar sua normatividade no território daquele, né, Estado-membro. Tá? O Estado-membro também ele vai emanar leis pelo seu poder legislativo, no caso, sua Assembleia Legislativa, vai administrar por meio do seu poder executivo, né, o governador, e vai julgar aí os conflitos de interesse por meio do seu poder judiciário, a Justiça Estadual. Certo? E nós temos, né, os 5.000 municípios que nós temos aqui, né, espalhados. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos vários municípios também. Esses municípios também são entes federados. Esses municípios, eles também serão centro de poder, eles terão o seu poder legislativo, sua Câmara dos Vereadores, e eles terão seu poder executivo, que é exercido aí, cujo chefe do poder executivo dos municípios é o prefeito. Tá bom? Então, na Federação Brasileira, nós temos mais de um centro de poder, mais de um ente político, tá? Então, como eu falei também para vocês, né? Pra gente tomar cuidado com a palavra Estado, tá? Às vezes, aqui no direito constitucional, a gente vai usar a palavra Estado para se referir ao Estado brasileiro, ao Estado soberano. Tá? Palavra Estado. Aqui. Palavra Estado. Cuidado que eu vou colocar para vocês, tá? Às vezes eu estou usando a palavra Estado para se referir ao Estado brasileiro, né, que é a República Federativa do Brasil, que é composta pela união indissolúvel, né? A gente vai ter a União, os Estados-membros e os municípios e o DF. Então, todo o Estado brasileiro com a União, com os Estados-membros e com os municípios. O Estado brasileiro, que é soberano, que se faz representar na ordem externa, que vai firmar os tratados internacionais, tá? Ok? E às vezes eu utilizo essa palavra Estado para se referir aos Estados-membros. Ao Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, tá? Vocês lembram? Às vezes eu estou usando a palavra Estado para se referir ao Estado brasileiro e às vezes eu estou usando a palavra Estado para se referir aqui ao Estado-membro, ao Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado da Bahia, Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, tá? Então, isso acontece com as palavras. Então, como eu falei também na apostilinha, às vezes a palavra manga, uso esse exemplo, né? Peguei emprestado da minha mãe, que é professora, né, que ela era professora em Guarulhos, na faculdade de Guarulhos, com muito tempo, se dedicou muito à faculdade de Guarulhos, por isso que eu tenho um carinho enorme também por todos vocês aí da faculdade de Guarulhos. Nós temos aqui a palavra manga, que significa a fruta manga. Adoro suco de manga, sorvete de manga. E nós temos a manga da camisa da professora Carol, ok? Da mesma forma, a palavra Estado. Às vezes eu estou usando a palavra Estado para me referir ao Estado-membro, São Paulo, Minas, Bahia. E às vezes eu estou utilizando a palavra Estado para se referir à República Federativa do Brasil, ao Estado soberano, tá? Só esse cuidado, porque são terminologias novas para vocês, né? E vocês têm que ficar atentos. E se tiverem dúvida, perguntem, tá? Podem ficar com dúvida. A gente está aqui para aprender e vocês estão começando o curso superior de vocês. Então, vocês estão aqui passando por uma fase de grande mudança intelectual, que vocês vão aprender muito. Tá? Então, a Federação Brasileira, nós temos aqui União, Estados, membros, municípios. Então, vocês em Guarulhos, vocês estão sujeitos a 3 ordens jurídicas. Vocês estão sujeitos às normas jurídicas do município de Guarulhos. Então, a Câmara dos Vereadores de Guarulhos faz leis que vocês estão sujeitas. O prefeito de Guarulhos, ele faz atos normativos administrativos que vocês estão sujeitos, ok? O Estado de São Paulo, Estado-membro, Estado de São Paulo. O governador faz atos administrativos normativos que nós estamos sujeitos. A Assembleia Legislativa faz leis estaduais que nós estamos sujeitos, ok?
E o Tribunal de Justiça, os juízes estaduais, eles fazem aí as sentenças que são válidas para nós, ok? Mas é claro que a sentença que é feita por um tribunal, no caso do judiciário é um pouquinho diferente, né? A sentença que é feita aqui, um divórcio que é feito aqui vale para o Brasil inteiro. Mas não vou entrar em peculiaridades aqui, né? Confundir a cabeça de vocês. Bom, então vocês sabem que vocês estão aqui, por isso que a divisão espacial de poder, quando a gente fala do estudo da federação, vocês estão sujeitos em Guarulhos à ordem jurídica do município, à ordem jurídica do Estado-membro, Estado de São Paulo, e à ordem jurídica federal, né, que vai ser aplicado em todo o território nacional, ok? Federação Brasileira, ok? Agora vamos para a separação dos poderes, certo? Separação dos poderes, ok? Então, a teoria da separação dos poderes, ela foi feita por Montesquieu em 1743, numa obra chamada O Espírito das Leis. Okay? Na verdade, o Nelson Palaia, ele traz aí um precedente até anterior. Ele diz como que o Marcílio Pádua, ele fez em 1324 uma obra em que ele já abordava a necessidade de separação dos poderes, né? E que Montesquieu, na verdade, não foi o primeiro. Mas é clássico, né? Nós sempre colocamos que, na verdade, os contornos da teoria da separação dos poderes, ela foi realmente fixada por Montesquieu em 1743, nessa obra O Espírito das Leis. Então, o que Montesquieu dizia? Ele dizia que quem detém o poder tende a abusar dele. Então, para evitar um arbítrio do poder, seria necessário... Você pode passar aqui, Glauter, dá um jeito. Home office. Pode passar, porque o meu flip chart está caindo, quebrou, eu tenho que encostar. Ai, meu Deus, olha. Então, Montesquieu, ele faz essa obra, O Espírito das Leis, e ele fala que quem detém o poder tem uma tendência a abusar dele. Por isso que seria necessário que seria necessário que se separasse as funções do Estado em 3 órgãos distintos. Então, se a gente pensar no Estado absolutista, a gente tinha o rei, que detinha todas as funções de legislar, de administrar e de julgar. Só que quando todas as funções do Estado, elas estão... Meu Deus do céu! Ah, meu Deus, ok. Quando essas funções, elas são acumuladas por uma pessoa só, por um órgão só, há uma tendência de quem detém o poder a abusar do poder. Por isso que é importante você dividir as funções do Estado, não em uma pessoa só, não em um órgão só, mas em 3 órgãos diferentes. Por isso que Montesquieu ele fala que as funções de poder do Estado são 3. Uma, legislar, que é fazer as normas gerais e abstratas que vão regular o comportamento das pessoas através da lei. 2, que é a função de administrar a coisa pública, né, a função administrativa. E 3, que é a função de julgar. Então, ele vai dizer que essas funções elas tinham que estar separadas em 3 órgãos distintos para a gente evitar o arbítrio. Então, dessa teoria da separação dos poderes, a gente vai ter, né, a visão de que as funções do Estado, essas funções de poder, né, essas funções próprias aí do poder político, né, do poder do Estado, elas têm que ser divididas aqui em 3 órgãos, né? Um órgão vai ser o poder legislativo, que vai ter a incumbência de fazer leis, legislar. Um outro órgão vai ser o poder executivo,
que vai ter a incumbência de administrar a coisa pública, governar. Governar. E nós temos aqui um poder judiciário que vai ser resolver aí os casos concretos, né? Que vai julgar os casos concretos, aplicando o direito, né? Vai aplicar o direito ao caso concreto. E ele vai, né, fazer isso através das sentenças, ok? Então, o poder judiciário, ele vai julgar esses conflitos de interesse através aqui, aplicando esse direito positivo. A gente tem o direito positivo, que é esse conjunto de normas jurídicas postas pelo Estado, e o juiz, ele vai... Aqui o poder judiciário, quem vai exercer vai ser o juiz. Aqui, né, nós vamos ter aqui o juiz, ele vai aplicar, o juiz, os membros dos tribunais, né, eles vão aplicar o direito ao caso concreto. Não exercer a função jurisdicional, que é a função administrativa, que é a função legislativa, ok? Então, essa é a teoria de Montesquieu, porque quem detém o poder tende a abusar dele. Então, seria importante você separar essas funções em órgãos de poder distintos, né? E esses poderes, tá? Esses poderes, eles seriam independentes e harmônicos, ok? Então, esses poderes, eles seriam independentes e harmônicos, ok? O que significa isso? A cada poder cabe exercer a sua função. O poder legislativo cabe legislar, o poder judiciário cabe julgar aplicando a lei ao caso concreto, o poder executivo cabe administrar a coisa pública. Então, cada um tem que exercer a sua função típica. Vai poder exercer umas outras funções que a gente chama de função atípica, que geralmente é exercida pelo outro poder, mas de caráter excepcional, e aí no que for necessário para que ele tenha a sua independência. Tá? Porque a ideia é que nós tenhamos 3 poderes aqui que são independentes, cada um exercendo uma função própria do Estado, diferente. Um vai ser emanar leis, o outro ele vai administrar aplicando essas leis, dando fiel execução a essas leis, e a gente vai ter um outro que vai julgar, aplicando essas leis nos casos concretos para resolver os conflitos de interesse. E esses poderes, eles são independentes, isso quer dizer que um não é subordinado ao outro. Todos esses poderes, eles são subordinados à Constituição, tá? Todos eles devem obedecer à Constituição. Então, a Constituição, ela estabelece que cada um desses poderes deve fazer, e nenhum deles é melhor que o outro. Todos são autônomos, aqui, independentes, e eles devem atuar em harmonia, cada um fazendo a sua função, tá? E é importante que nós tenhamos essa divisão de poderes, segundo Montesquieu, para que um poder controle o outro e se evite o arbítrio. Tá? Certo? Então, agora eu vou pedir para vocês, para a gente juntar o que a gente aprendeu sobre federação com o que a gente aprendeu sobre separação dos poderes, tudo bem? Então, vocês vão ter que analisar a estrutura do Estado brasileiro, levando em conta as duas coisas que a gente aprendeu, né? Que é a divisão espacial de poder, tá? Que é a questão do federalismo, que é a questão da federação brasileira. Agora a gente vai juntar, né, os dois conteúdos. E o que a gente chama de divisão orgânica do poder, que vai ser a questão da separação dos poderes. Tá? Vamos juntar.
Beleza? Então, a gente vai entender, nós temos quais são os entes políticos. Nós temos a União, nós temos os Estados-membros, vou colocar aqui Estados, e nós temos os municípios. Ok? Isso aqui a gente viu que é a Federação Brasileira, 3 centros de poder diferentes, 3 centros autônomos de poder. Tá? A gente vai ver, a União, ela vai exercer as funções de poder dela também respeitando o princípio da separação de poderes. Então, a União, ela vai ter um poder legislativo, certo? E a União vai ter um poder executivo. E a União vai ter um poder judiciário, ok? Da mesma forma, os estados, eles também vão ter um poder legislativo, eles vão ter um poder executivo e eles vão ter um poder judiciário, ok? Os municípios vão ter um poder executivo. Os municípios vão ter um poder judiciário. Ok? Vamos lá. Quem será o poder legislativo da União? O poder legislativo da União vai ser o Congresso Nacional. Tá? Então, vai ser aqui o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por sua vez, ele é composto de 2 casas. Nós temos a Câmara dos Deputados, que vão ser os representantes do povo, e nós temos o Senado Federal. Então, vocês, de 4 em 4 anos, vocês vão votar para escolher deputados e senadores. Ao fazer isso, vocês estão escolhendo os membros da casa, da Câmara dos Deputados, e vocês estão escolhendo os senadores. Então, cada estado ele vai ter um mínimo de 7, o máximo de 70 deputados. E ele vai ter 3 senadores, obrigatoriamente. Né? O senador ele tem mandato de 8 anos, o deputado tem mandato de 4 anos. Ok? Então, lembra como eu falei? Como que a gente tem a votação de uma lei? A gente tem uma casa que inicia a análise aí do projeto de lei, aí nessa casa se aprova, se essa casa aprova, se a Câmara dos Deputados aprova. A gente começa aí com um projeto de lei, que a proposta foi feita por um deputado. Esse deputado, ele aprova esse projeto, esse deputado, ele faz essa proposta ela chega lá, segue o processo legislativo, nós temos deliberação, votação, a Câmara dos Deputados aprovou, ok. Aí esse projeto de lei ele vai para outra casa, para a casa revisora, vai para o Senado. Aí o Senado vai lá, analisa, vota e se aprovar a lei, ok. Então, as leis aqui no Brasil, elas precisam ser aprovadas pelas 2 casas legislativas. Então, o nosso poder legislativo da União, ele é um sistema que a gente chama de bicameral. Ele tem 2 casas, tá? E as leis precisam ser aprovadas nas 2 casas. Uma emenda à Constituição, que ela é votada em 2 turnos, pelo quórum de 3/5, ela também vai ter que ser aprovada 3/5, 2 turnos em cada casa. Aprovou na Câmara dos Deputados, aí depois aprovou no Senado, aí ok, a gente tem aí uma emenda à Constituição aprovada. Tá? Poder Executivo da União vai ser aí chefiado pelo Presidente da República. O Presidente da República ele vai ser auxiliado pelos ministros de Estado. Os ministros de Estado eles vão chefiar, né, cada um ministério setoriais, Ministério da Saúde, da Educação, Economia. O Poder Judiciário, e aí debaixo desses ministros nós temos aí uma série de servidores, né? O Executivo ele tem a função típica de exercer a função administrativa. E nós temos o Poder Judiciário da União, que é a Justiça Federal.
Os estados, nós temos o poder legislativo dos estados, que é a Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais. O poder executivo, o chefe é o governador, né, que é auxiliado pelos seus secretários. E nós temos o poder judiciário, né, da justiça estadual, justiça comum estadual. Nós temos no município o poder executivo, o município não tem poder judiciário. Nós temos o poder executivo do município, que ele é chefiado, que o chefe é o prefeito, né? E nós temos que o prefeito também será auxiliado por secretários. Cada secretário vai chefiar uma secretaria específica. E nós temos aqui o poder executivo e nós temos o poder legislativo. Então, o município ele não tem poder judiciário. As causas que interessam ao município serão julgadas pela justiça estadual. Tá? Então, aqui é a separação de poderes. O que vocês precisam ter em mente? Que vocês aí no território de Guarulhos, vocês estão sujeitos às leis da Câmara dos Vereadores, que são as leis municipais, aos atos do prefeito e dos secretários do município, que estão emanando ordens jurídicas que são obrigatórias naquele âmbito territorial do município. Vocês estão sujeitos ao poder do Estado-membro, né, do Estado de São Paulo, e vocês estão sujeitos ao poder aqui da União. Né, são 3 ordens de poder que incidem, né, no âmbito territorial, no mesmo âmbito territorial, um âmbito nacional, outro âmbito regional e outro âmbito local. Ok? Bom, outro ponto, repartição constitucional de competências. Então, vocês têm que ter em mente que é a Constituição Federal que estabelece o que cabe a cada ente federado fazer. Então, vai ser a Constituição Federal que vai dizer o que cabe à União legislar, o que cabe aos Estados-membros legislar, o que cabe aos municípios legislar, tá? O que cabe à União administrar, o que cabe ao Estado-membro administrar, o que cabe ao município administrar. Então, o que cabe à Justiça Federal, à Justiça da União julgar, o que cabe à Justiça Estadual julgar. É a Constituição que vai fazer essa repartição constitucional de competência, dizendo o que caberá a cada ente, né? As atribuições de cada ente. Ai, eu tô me sentindo um pouco mal, tô enjoada, mas eu continuo aí, vamos lá. Então, a repartição constitucional de competências, o que eu quero que vocês tenham em mente é que é a Constituição Federal que vai determinar o que cabe a cada ente legislar, administrar, tá? E também vai ser a Constituição que vai delimitar o que cabe ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário fazer. E vai estruturar, né, as linhas aí de estruturação desses poderes. Então, aqui, né, nós temos a estrutura do Poder Judiciário Brasileiro, que eu vou fazer em outro vídeo, tá? Pra vocês, porque eu não estou me sentindo muito bem. Mas eu já vou fazer um intervalo e aí eu faço a estrutura do Poder Judiciário Brasileiro. Bom, no item 9, aqui eu vou tratar aqui dos direitos e garantias fundamentais, né, que é o tema mais apaixonante do direito constitucional para mim, né, porque é a garantia de que o Estado respeite aí que todos nós somos pessoas dignas de igual consideração e respeito, certo? O que são esses direitos e garantias fundamentais? São aqui direitos considerados aí essenciais à condição humana. São direitos que são próprios do ser humano por ele ostentar essa qualidade de ser um ser humano. Tá? São direitos essenciais para que haja o respeito à dignidade humana, ao princípio da dignidade humana.
né, para que haja essa consideração do Estado de que todos nós somos merecedores de igual consideração e respeito. Tá? Então, os direitos fundamentais são esses direitos fundamentais, são esses direitos essenciais à condição humana, que eles foram sendo positivados, eles foram sendo colocados em textos aí de normas jurídicas, aí após um longo processo histórico. Então, nós tivemos aí, com a Revolução Francesa, a necessidade de, a conscientização de se colocar aí numa declaração, num texto de papel, os direitos aí que a gente chama de primeira geração, que são direitos individuais dos seres humanos, que são direito à vida, à saúde, que é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, que são direitos que nós temos aí, que são limitações ao poder do Estado. Então, o Estado ele tem que respeitar esses direitos individuais. São o que a gente vai chamar, né, das liberdades aí públicas, então, direitos fundamentais, direitos civis e políticos, que são limitações à atuação do Estado, é um não fazer do Estado. Então, o Estado ele não pode desrespeitar aí o nosso âmbito de liberdade. O Estado não pode desrespeitar o nosso direito à vida, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de associação, propriedade. Tá? Claro que, na verdade, como nós temos que conciliar os direitos fundamentais de muitas pessoas, de todas as pessoas que estão aqui, né, que vivem aqui no território brasileiro, que passam por aqui, então esses direitos eles acabam tendo aí uma limitação, também uma necessidade de conformação, porque se todo mundo tem direito, né, então eu tenho direito, você tem direito, mas o seu direito ele começa aí quando o meu termina, né, e o seu direito termina quando o meu começa. Então, os direitos e garantias fundamentais, nós temos esses que a gente chama de direito fundamental de primeira geração, que são esses direitos que a gente chama de direitos civis e políticos, que é um não fazer por parte do Estado, é um âmbito de liberdade que eu tenho. Então, o Estado tem que respeitar o meu direito à vida, o meu direito à liberdade, o meu direito de propriedade, tá? Que são esses direitos aqui, civis e políticos, direitos e garantias fundamentais individuais. Além desses direitos e garantias fundamentais individuais, eu tenho o que a gente chama de direitos de segunda geração ou dimensão, que são os direitos sociais. São os direitos sociais, então vamos lá, os direitos individuais, eles são um não fazer por parte do Estado. O Estado ele tem que respeitar o meu âmbito de liberdade, ok? Então, ele não pode atentar contra a minha vida, ele não pode atentar contra a minha liberdade, ele não pode atentar contra a minha propriedade. Tá? Claro que hoje em dia a gente compreende esses direitos com uma necessidade de conformar os direitos de todas as pessoas. Tá? Já os direitos sociais são direitos que são prestações positivas, que a gente chama. São deveres de atuação do Estado. São deveres de atuação do Estado. É um fazer por parte do Estado. Então, nesses direitos sociais, o Estado ele tem uma prestação perante a mim. Então, ele tem o dever de me dar prestação de saúde, ele tem, né, de oferecer todo um sistema de saúde, ele tem o dever de me assegurar um direito à educação, né, com escolas para fornecer a educação do ensino fundamental, ensino médio. Então, tem que fornecer a assistência social aos necessitados. Então, os direitos sociais são direitos de segunda geração. E nós temos aqui os direitos de terceira dimensão. Que são os direitos que a gente vai dizer que são direitos de uma coletividade. São fundamentais aqui, que é o direito ao meio ambiente, consumidor, ok? E todos esses direitos, eles visam consagrar o princípio da dignidade da pessoa humana.
O Estado, ele existe para quê? O Estado, ele existe para consagrar os direitos fundamentais das pessoas, tá? Porque o Estado, ele tem um dever aí de exercer todo esse poder em prol do povo, tá? Então, a finalidade do Estado são garantir direitos fundamentais, certo? Então, essa é a visão geral que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Bons estudos, e depois a gente faz mais vídeo e eu completo aqui com o organograma do Poder Judiciário, tá bom? Então, beijo grande para vocês e ótimos estudos, tá? Fiquem com Deus!